Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar sobre as influências do isolamento social no brincar. Os componentes do grupo são Ana Carolina Cerqueira, Beatriz Correia, José Henrique Ribeiro, Rebeca Matiello e eu, Sara Campos. Esse trabalho foi realizado com base em entrevistas com crianças de diversas idades, sendo 3 do sexo masculino e 4 do sexo feminino e suas famílias. Uma criança tem 1 ano e 11 meses, 2 têm 5 anos, uma tem 6, outras 2 têm 7 e a última tem 10 anos. Portanto, entrevistamos crianças presentes em todas as 3 infâncias existentes. Além disso, também recorremos a livros e as aulas sobre brincar para servir de base à nossa análise. No ano de 2020, foi instaurada a quarentena devido ao coronavírus, popularmente conhecido como Covid-19. Nesse cenário, as crianças foram proibidas de ir à escola e o brincar, principal ocupação exercida por elas, sofreu intensas alterações. Elas então não tinham mais acesso ao principal ambiente de socialização infantil e, junto com suas famílias, tiveram que adaptar as brincadeiras ao espaço disponível em suas próprias casas. A gente trouxe aqui uma frase do Winnicott que fala que é no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fluem sua liberdade de criação e podem utilizar a sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. O brincar, ele é a principal ocupação da criança, né? E vai desenvolver ali todos os domínios dela e é a sua maneira de interagir e aprender, tanto sobre si quanto sobre o mundo. Esse brincar vai ser diferente em cada estágio, né? Então, se uma criança de ali 1, 2 anos, ela vai gostar muito, por exemplo, de brinquedo de encaixar, a criança um pouco mais velha, lá para os 6 anos, vai gostar mais do jogo dramático, e ali na terceira infância vai ter o pico do brincar impetuoso, que é aquele brincar com muita energia, com muita gritaria, muitas risadas, que às vezes os adultos confundem até com brigas mesmo. E esse brincar impetuoso vai acabar sendo muito limitado nesse período de quarentena. O uso da tecnologia acaba sendo um pouco controverso, porque a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o tempo de tela seja limitado de acordo com a faixa etária da criança. Então, ali de 2 a 5 anos vai ser no máximo 1 hora, de 6 a 10 anos ali por volta de 1 hora, 2 horas, e de 11 aos 18 anos aproximadamente 3 horas por dia. O problema é que durante o isolamento social, seguir essas recomendações se torna muito inviável, porque a criança ela fica em casa o dia inteiro e os pais precisam trabalhar, então eles acabam colocando a criança na frente do computador ou na frente da televisão para eles conseguirem trabalhar. Ou então também a gente tem a questão da criança de idade escolar que está tendo aulas por meio dessas telas. Através da análise das entrevistas, nós podemos perceber alguns pontos em comum. Um deles é que as crianças têm se mantido pouco tempo na mesma atividade, algo que nos surpreendeu, já que a maioria delas está na terceira infância e nessa época seria esperado que elas começassem a se manter mais tempo na mesma atividade, mas isso não foi percebido. Além disso, também foi relatado que antes da pandemia, o brincar ele era mais sociável, já que as crianças brincavam principalmente em grupos, seja na escola, com os amigos, com os primos, e agora elas brincam principalmente sozinhas. E por isso também elas se tornaram menos ativas, já que elas brincam dentro de casa, sozinhas e muito menos em lugares abertos. Alguns exemplos de brincadeiras que estão sendo utilizadas neste momento é colorir, pintar, brincar de damas e outros jogos de tabuleiro, Lego, quebra-cabeça e também o boliche. Além desses pontos, as mudanças comportamentais das crianças foram bastante destacadas. Ressaltando alguns trechos da entrevista, quando perguntado aos participantes quais as mudanças notáveis no comportamento da criança nesse período de isolamento, foram constantes as respostas destacando um comportamento negativo das crianças, como, por exemplo, crise de explosão de raiva, hiperatividade, ansiedade, irritabilidade e carência.
Levando em consideração que a maioria das crianças analisadas se encontram na terceira infância, segundo Papalha, é nessa época que as crianças aprendem o que as deixa com raiva, com medo ou tristes, e como as outras pessoas reagem à expressão dessas emoções, e aprendem a comportar-se de acordo com a situação. Portanto, esses comportamentos são justificados principalmente pela insatisfação com determinadas circunstâncias. Por exemplo, a mudança brusca na rotina, a falta de contato social com outras crianças da idade e também pelo controle dos pais, em especial na regulação das tecnologias. Outro aspecto que chamou a atenção durante a análise foi a divergência de respostas em questão dos benefícios e malefícios do uso da tecnologia. Por um lado, o uso das tecnologias foram associados ao meio de distração e aprendizagem para as crianças, e de certa maneira, a única forma delas ficarem quietas e focadas para os familiares se concentrarem em outros afazeres. Em relação às horas que as crianças passam usando esses meios, em parte aumentou não só em relação ao lazer e interesse da criança, mas também porque é o meio que elas assistem às aulas agora. Em contrapartida, os pontos negativos também foram sinalizados pelos pais, que ao tentarem controlar o uso por tempo limitado, as crianças respondiam de maneira agressiva e ficavam estressadas facilmente. Além disso, as respostas demonstraram que as crianças possuem um interesse muito maior em estar usando esses aparelhos do que em qualquer outra atividade. Isso demonstra a má influência desse relacionamento no brincar, visto que as crianças se mostraram mais cativadas pelas telas do que por brincadeiras, que são fundamentais nessa etapa da vida. Outro fator que percebemos que influenciou nas brincadeiras é o fato da criança ser filha única ou ter irmãos. Levando em consideração que é na terceira infância que as crianças se socializam mais com o mundo exterior, seja na escolinha, no parquinho ou com amigos próximos, e isso reflete diretamente nas brincadeiras, essa questão foi intensamente afetada no período de isolamento, e foi observado que a relação entre irmãos agiu como algo compensatório nesse ponto. As crianças que possuem irmãos permaneciam mais tempo em brincadeiras diversas do que crianças filhas únicas. Isso se deu principalmente pela dificuldade dos pais em conciliar rotina e brincadeiras com os filhos. Consequentemente, a criança não permanecia muito tempo em brincadeiras sozinha. Por fim, sendo o brincar uma das principais formas de desenvolvimento e ocupação infantil, o grupo traz essa frase de Cibele Ramalho para refletir. O ser humano é gregário por natureza e somente existe ou subsiste em função de seus interrelacionamentos grupais. E estando no contexto da pandemia, impacta de diversas formas, por conta do isolamento social, o qual impossibilita de ter contato com o próximo, no caso, outras crianças, o que ocasiona prejuízos tanto na socialização quanto no desenvolvimento psicomotor e emocional. Apesar de termos poucos estudos, até por ainda estarmos vivenciando a epidemia do Covid-19, essa ausência do brincar coletivo ocasionará prejuízo no desenvolvimento saudável da criança, repercutindo negativamente nessa geração pós-Covid-19, assim como na sociedade em que está inserida. Nós agradecemos pela sua atenção e estamos abertos aos comentários. Aqui estão as referências que foram utilizadas.